todos, estamos em mais um programa nas portas de Roma. E junto conosco, mais uma vez, o Dor Leão. Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui. Gente, hoje eu queria falar algo que, quando a gente estava no cristianismo e especialmente no messianismo, nós tentamos fazer algo. Eu queria explicar para vocês porque isso é uma armadilha. Veja bem, digamos que, segundo a Torá, você tem um alimento que não é kosher, digamos. Né? Por exemplo, o coelho não é kosher. E não adianta você querer, não tem como kasherizar. Então, fazendo brito, colocar no mikve. Nada, absolutamente. Então, se eu pegar, vou pegar carne de coelho, vou colocar no sal, não adianta, ela não é kosher. E um erro que nós cometemos, e a gente vê que as pessoas cometem hoje, é pegar a história do Novo Testamento, né, a história de Yeshua Jesus, que a gente sabe que é uma história com E, não com H, porque não é uma história verdadeira, ali foi uma coxa de retalhos de várias histórias, enfim. E querer kasherizar isso, ou seja, criar, não é Jesus, é Yeshua, ou é Yahushua, ou é Yehoshua, e pronto, mudou o nome, e kasherizar, ou seja, não, ele na verdade não foi Deus, mas é um tzadik, ou não foi Deus, mas não adianta isso. Nós tentamos fazer isso, e nós caímos nessa armadilha. Isso é uma armadilha que está no final da saída daquele par. Quando você está saindo daquele par, tem essa armadilha. Ou seja, não, fica aqui dentro daquele par. Muda o nome, muda um pouco a história, fala que a história não é real. A gente acreditou nisso, porque a gente estava preso ao paradigma, preso às ideias, então nós ficamos tentando, inconscientemente, não propositadamente, mas tentando arrumar um jeito para continuar com aquela visão. Isso é uma armadilha que eu queria advertir, assim, passar para vocês. Quando a gente pesquisou bem, foi no Zohar e pesquisou, a gente descobriu que não tinha nenhuma possibilidade. Agora, você vai encontrar, até na literatura judaica ou qualquer outra literatura, algumas coincidências. Mas quando você estuda mais profundamente, você vê que é incompatível. Então eu queria alertar isso, né, Dó? Porque isso é uma armadilha, né? É uma armadilha que fica na saída daquele par. Não, essa é uma coisa impressionante, que na verdade o método é o mesmo. Porque a igreja romana, católica, ela fez isso no princípio. Ela pegou histórias pagãs e tentou kasherizar elas. Exato. O método continua. Exatamente. Entendeu? Agora, para sair, todo mundo já entendeu, Jesus, Novo Testamento, não é judaico. Mas se a gente vai mudar o nome para Yeshua, aí já vai aparecer, mas em vez de falar Messias, ou Cristo, vamos falar Mashiach. Exatamente. Em vez de Paulo, vamos falar Shaul. É esse tipo de essas coisas. Só que tudo está em volta. Eu sempre falo para pessoas, estuda, lê o contexto. No final das contas, você me fala, você estava lá dentro, a história, se é Yeshua ou Jesus, não é o mesmo livro no final? Não é a mesma história? Exatamente. Só muda você mudou o nome, mas o relato, as dogmas não mudaram. Exatamente. Então, falar que é duas pessoas diferentes, quando alguém fala para mim isso, eu tenho pena da pessoa. Você chegou nesse nível. E uma coisa, você falou uma coisa, talvez não sei nem se você se deu conta, o que acontece? O pensamento cristão, ele fica na cabeça das pessoas. E qual foi o princípio no começo do cristianismo? Kasherizar o paganismo. Exatamente. Ou seja, eu mudo o nome, eu kasherizo. Esse método ficou conhecido posteriormente como sincretismo religioso. Isso acontece em todas as nações. Então, o cristianismo se adapta aos costumes e ao folclore daquela nação. Isso é um pensamento cristão. Ou seja, o que nós fizemos na época, subconscientemente, a gente usou o pensamento cristão. Então, eu vou kasherizar. Então, você pega o Novo Testamento, ao invés de Messias, Mashiach. João é Yohanan, Mateus é Matitiarro. Você não mudou nada. Exatamente. Você fez exatamente o sincretismo, mas você mantém a base é a mesma. A mesma coisa, você vai ler o Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. São o quê? 6 pessoas ou são 3? Exatamente. Mas que o contexto, você vai ler o Bereshit, mesmo você vai lendo Abraão ou Avraham, a história é a mesma. Exatamente.
A figura é a mesma. Então, gente, a gente faltou essa mensagem, né? Mas isso é importantíssimo, porque nós caímos nessa armadilha. Eu vou alertar você sobre outra coisa importantíssima. Às vezes a gente pega algumas partes do Zohar e faz a mesma coisa. Tá vendo? Tá falando que o Mashiach vai voltar. Só que uma vez eu li um texto que fala que ele fica por um ano, depois, né? Quando você lê o texto todo, você vê, na verdade, que existe um tempo ali, nunca 2000 anos. Sim. Mas aí, muitas vezes, a gente pegava um texto do Zohar, não lia o contexto todo, achava ele semelhante, fala, tá vendo? Tá a prova aqui. Então, gente, eu estou alertando vocês porque foram armadilhas que nós caímos, para você não cair nisso. Da mesma forma que se usa textos do Tanar, ou seja, considerado o Velho Testamento pelo cristianismo, de maneira imperfeita, de maneira sem o contexto, tirando do contexto, isso tem sido feito com o Zohar e outras literaturas judaicas. Então, pesquise, estude, e se você pesquisar, que bom se você chegasse à mesma conclusão nossa, de voltar para a fé que foi estabelecida pelo Criador, pelo Eterno, que está na Torá. E uma coisa importante, você falou que as pessoas, especialmente messiânicos, eles começam a procurar sinais ou marcas de Jesus no Talmud, no Zohar. Exato. Mas aí tá. Vocês não aceitam essas escrituras. Exatamente. Por que você está procurando lá? Exatamente. Você está falando contra essas escrituras. Mas você sabe o que está acontecendo? Eu vi isso acontecer com o messianismo. Se fazia isso. Só que, de um tempo para cá, eles começaram a ver que quando as pessoas se aproximavam da literatura judaica, elas largavam. Exatamente. Então, eu vi, não sei se você observou isso, mas o próprio messianismo, ele fez um retorno inverso. Ele voltou um pouco para o cristianismo. Evangélico. Para se proteger. Óbvio. Porque na medida que quem se aproxima da Torá acaba acordando. Não tem jeito. Então, a pessoa realmente não se engana. Não se enganam, começa a pensar, usa a cabeça. Não importa o nome, importa o contexto. Não o versículo, não uma fantasia, mas é o contexto. Para finalizar, não adianta, gente, tentar, eu falei no começo isso, kasherizar algo que não é kosher. Então, essa é a armadilha que está ali literalmente nas portas de Roma. Você está saindo, você já enxergou que ele não é Deus, que não existe trindade, você já enxergou que a Torá é importante, mas quando você está quase na saída vem essa armadilha. Por que não cacheriza ele? Por que não muda os nomes? Então não caia nisso. Nós caímos nisso no passado, mas graças a Deus saímos disso. Mas é um conselho para vocês, quem quiser seguir, quem quiser ouvir, é nossa obrigação de falar. Então, Dó, muito bom, né? Muito Tudo isso está esclarecendo. Mais claro do que isso, só... Impossível. Ok, gente. Shalom para todos e convido vocês para continuar assistindo essa série Nas Portas de Roma. Até mais, pessoal.